Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é um lugar de reflexões e conversas descontraídas, onde com um pouco de sorte e presença seremos agraciados com momentos de inspiração, profundidade, simplicidade, leveza, sabedoria, alegria. Abrimos, pois, assim este espaço sagrado como filhos da consciência, onde damos as mãos para sentir mais, para amar mais. Não leves, porém, daqui nada muito a sério, porque é brincar e na própria autoindagação que os tesouros se vão desvelando. Que as nossas almas se reúnam, que o fogo nos aqueça e o espírito nos deslumbre. Que cantemos em prazer esta arte que é viver. Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Hoje trago aqui à conversa connosco uma mulher super inspiradora. Ela é terapeuta psicocorporal, é coach, é professora de Kundalini Yoga e é sobretudo uma voz muito, muito, muito sábia no mundo da espiritualidade e do desenvolvimento pessoal. É sempre assim um prazer e uma honra trocar umas palavras com ela. Xuxuta, muito, muito, muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui connosco. Marta, muito obrigada pelas suas palavras, pela maneira como me apresentou. Grata. Para mim também é um prazer e um desafio estar aqui e poder partilhar alguma coisa da minha experiência, do que tem sido o meu percurso, o que me motivou durante todo este tempo. E não sei se quer que eu comece a falar alguma coisa, se quer fazer alguma pergunta. Sim, acho que podíamos se calhar começar, Xuxuta, por dar assim uns passos atrás. Aqui no rodapé, a Xuxuta tem Nordev Kaur, não é? Então, se nós pudéssemos andar assim uns anos lá para trás, antes da Nordev Kaur, quem era a Xuxuta? Qual era o seu contexto? A que é que a vida a provocava, a convocava? Como é que olha para trás e como é que recorda? Em primeiro lugar, eu não deixei de ser a Xuxuta. Eu continuo a ser a Xuxuta e quando me coloco com o nome Nordev Kaur, não Kaur, mas Kaur. É um nome que me foi dado no Kundalini Yoga e que eu escolhi usar porque ele inspira, sempre que eu ouço esse nome, é como se fosse uma inspiração e uma lembrança para a minha alma. Eu não esquecer a luz da minha alma. E então foi um pouco resistência também apresentar-me como Nordev. Sabe, muitas perguntas. Eu própria, ao princípio, também ficava um pouco... Tinha algumas reticências em nomes espirituais. E demorei algum tempo a receber a pedi-lo. E quando pedi e li a descrição de quem é Nordev Kaur, o que é que esse nome simboliza, fez-me todo o sentido. Nur significa luz, a luz de Deus, e Dev é a parte divina, espiritual. Portanto, Nordev é um ser que está ligado à sua luz, ao lado positivo da vida e, portanto, passa essa mensagem de amor, de amor, diria eu, sobretudo. Agora, antes de Nordev, a Xuxuta lá atrás, o que é que, de alguma forma, o que é que me levou também a chegar à Nordev, não é? Exato. O que é que me levou a chegar à Nordev foi sempre
uma grande pesquisa e o gostar de ir mais fundo para coisas que me diziam desde sempre que são porque sim e que para mim não fazia sentido, não é? E mesmo em relação, eu cresci numa família católica e havia muita coisa na religião que me interessava e que eu questionava e perguntava, mas que também ninguém conseguia dar as respostas. Uhum. Porque é que tanta gente sofria, porque é que as pessoas olhavam a vida de uma forma tão pesada e tão séria. E daí também o eu me identificar com a Xuxuta, porque o meu nome é Assunção e eu sempre achei esse nome muito sério. Eu vivia num ambiente muito sério. Uhum. Eu sentia-o como tal. E então Xuxuta foi-me dado por uma irmã minha, que quando eu nasci ela tinha 1 ano, e ela batizou-me de Xuxuta. Não sei onde é que ela foi buscar esse nome, porque não é muito parecido com Assunção. Uhum. Mas eu sempre achei que a Xuxuta me trazia leveza, me facilitava olhar para esse lado mais leve da vida, mais engraçado, a Xuxuta. E então eu sempre questionava, mas qual é o propósito da nossa vida? Porquê que tanta gente sofre? Porquê que nem toda a gente brinca e ri e leva a vida de uma forma mais leve? Porque a mim também sempre me diziam que eu era um pouco irresponsável porque levava as coisas de uma forma mais leve. E eu hoje, olhando para trás, percebo que fazia isso porque de facto era muito pesado olhar da forma como me pediam para olhar para a vida. E se calhar saltei para um lado, se calhar em determinado momento, oposto ao sério, não é? E creio que hoje talvez tenha encontrado um equilíbrio e possa ver também o lado sério da vida, assim como o outro lado mais lúdico. Ambos são importantes de serem reconhecidos e vividos. Uhum. Às vezes precisamos mesmo de fazer esse movimento, não é? De rasgar uma polaridade, ir provar da polaridade oposta para depois conseguirmos fazer a síntese ao centro, não é? E a Xuxuta traz muito esta mensagem. A Xuxuta, no seu servir, no seu serviço, fica-me muito, ou a mim, fica-me muito a sua mensagem do trabalho das polaridades, não é? Da mente neutra, do trazer ao centro. Na sua história, mas também transcendendo a sua história, porque é uma mulher que trabalha com muitas pessoas, que está com o humano, não é? Que presencia muitas histórias. Então, através da sua história pessoal, mas transcendendo-a também um pouco, o que é que a Xuxuta pode trazer-nos sobre este tema, não é? Das polaridades, como é que nós... o que é isto das polaridades? O que é isto de rasgar? O que é isto de voltar ao centro? Fala-nos um bocadinho sobre isso. É voltar ao centro, é voltar ao coração, é sair do drama, é sair do conflito e é olhar a vida como uma possibilidade de ser vivida, tanto os momentos que nós chamamos de bons como os menos bons, haver essa abertura do coração para ambos, é sairmos um pouco da separação. Eu não me identifico com isto é mau, então eu excluo, seja uma experiência, seja uma pessoa. Isto eu quero e então trago até mim. E então, quando há este olhar para a vida, há conflito, porque há sempre algo que eu rejeito. E quando há algo que eu rejeito, é como se eu me fechasse a uma experiência. É como se eu não quisesse ir a um lugar dentro de mim onde essa experiência acorda uma memória. Provavelmente dolorosa. E por isso é que eu não quero ir lá. Porque acredito que não tenho como lidar com ela. Então,
esse ir ao centro, à mente neutra, é saber, é aprender a lidar com a vida, a abrir-nos para as experiências menos bonitas, assim como para as mais bonitas, mas de alguma forma não nos identificarmos com nenhuma, porque nós não somos nenhuma delas, mas apenas através delas chegamos a esse centro, a esse lugar que inclui tudo e todos. É tão bonito isso, não é? E É por tão isso, profundo. quando eu falo dos meus nomes, é essa dança, não é? Eu diria que a Nurdev é aquela que aceita tanto a Assunção quanto a Xuxuta. E fala para além delas, através da alma. Quais foram assim voz. as sombras? Porque no fundo estamos se calhar a falar de renegar a sombra, não é? Renegar, aceitar esse lado nosso. Quais foram, se é que nos pode partilhar ao longo depois deste trilho que tem feito, não é? Consigo própria, de autoconhecimento, de autocura. Quais foram as sombras que se calhar a Xuxuta nessa altura, que precisava de rejeitar a seriedade e o peso, que a Xuxuta renegava em si olhar? O aceitar cada um como ele é e não acreditar que sou eu a dona da verdade. Porque houve momentos na minha família, fazendo parte de uma família tradicional do Alentejo, com um pai, uma figura séria, que de alguma forma era assustadora por ser tão séria naquela altura para mim, não é? Um homem muito trabalhador, a quem eu devo tanto, mas a minha criança sempre teve alguma dificuldade em aceitar quem ele era, da forma como ele era. E então, durante muito tempo, a maneira como eu lidava com ele era confrontando, entrando numa guerra. Como se lhe quisesse mostrar que ele não estava sério, não estava certo e que as coisas precisavam ser vividas e sentidas de uma forma diferente. E então eu diria que ele foi também um grande mestre, porque foi quando eu tive que me separar de alguma forma desse meio onde eu cresci e vivi, para saber quem eu era longe deles todos, eu aprendi a conhecer-me e aprendi a respeitá-los. A não negar nada de quem eles são, porque de alguma forma eu também sou um pouco disso tudo. E é isso que faz parte das minhas raízes e da estrutura que hoje me mantém. E, portanto, foi um pouco aceitar todo esse mundo que, à partida, eu não gostava. Eu tinha muitas críticas sobre. Sabe? E então, hoje, eu sinto que é tão bonito poder estar com todos eles. E quando aprendi a respeitá-los, sinto um enorme respeito deles por mim. E como podemos brincar e estar todos, e cada um ser quem é. Portanto, eu diria que a minha família foi uma grande... foi o grande desafio para este salto, para estas buscas, para as minhas questões, para ir mais fundo e perceber que está tudo bem, que não temos que excluir nada nem ninguém, porque cada um... E uma coisa que eu aprendi muito com eles, Marta, foi que, na verdade, nem é o que cada um de nós faz que é importante, mas aquilo que cada um de nós dá ao que faz. E isso é que eu vejo que é tão bonito em todos nós. Não importa se o que estão a fazer eu concordo ou não, mas é ver o que cada um deles dá ao que
faz. Desde onde é que a porta, não é? Desde onde é que a porta? Exato. E sim, a Xuxuta começou por trazer a imagem do seu pai como um homem muito trabalhador, não é? E é tão bonita esta viagem que está a fazer e que está a partilhar connosco, e obrigada por partilhar, porque a Xuxuta traz-nos um pouquinho um exemplo vivo hoje em dia, não é? De uma mulher que tem este caminho recorrido, não é? Que tem este caminho feito na carne, está integrado, não é? E então esta mensagem eu sinto que é muito poderosa, de nós percebermos que para nós chegarmos a um caminho de equilíbrio nós temos que passar por caos, por confusão, por polaridades, por rejeição, por conflito, por não é linear, não é arrumadinho, não é? Muitas vezes é o contrário disso, para depois podermos efetivamente ressignificar esse olhar. E trouxe também e sublinhou fortemente a questão de em casa estão os nossos mestres, não é? À parte do conhecimento que nós viemos adquirir como almas, o trabalho profundo de integração, de evolução, eu também concordo consigo, também sinto que está muito dentro de casa, com os nossos, não é? Com aqueles que nós escolhemos para partilhar este pedaço do nosso caminho. E há bocadinho, antes de começarmos a gravar, estávamos a falar do humor, não é? Estávamos aqui a partilhar olha, vamos ver o que é que sai, o que é que vem nesta conversa, e estávamos a rir disso. E este é um lado também bonito e conquistado de uma espiritualidade que é na carne, de uma espiritualidade que é verdadeira, não é? Que é efetivamente trazer essa leveza que a Xuxuta falava ao início, que sempre ansiou, mas desde um lugar meio caótico e meio aceitando tudo e meio vivendo a espiritualidade lá em cima, no mais alto puro e bliss e luz, e depois vindo para a terra, para baixo e aceitando tudo, não é? Isso é tão bonito. Fala-nos um bocadinho desse seu sentir hoje em dia, Xuxuta, de integração, de aceitação, não é? Destas duas energias, que no fundo que é a sua mensagem que tem vindo aqui desde o início, da seriedade e da alegria. Como é que isto se funde efetivamente? Marta, nisso eu sinto que, como eu lhe digo, eu desde sempre, e nas cadernetas que eu hoje tenho de quando eu era menina, na primária, eu estava num colégio católico e as mensagens que vinham muito é que a Assunção, na verdade eu nem sei se eu era a Assunção, se eu era a Xuxuta, agora não me lembro. Bom, mas que eu prestava muita atenção às aulas de religião, porque eu sempre fui muito curiosa em relação à espiritualidade. Porque, na verdade, eu sinto que também sempre aquilo que me impulsionou nessa busca era um mistério que está associado à morte. E isto para dizer o quê? Que dentro do que nos foi ensinado na religião católica, para mim não havia muitas respostas para muitas dúvidas, porque eu era mesmo muito chata, sabe? Mas porque assim? Era como se nada que eu ouvisse me pudesse satisfazer, e este impulso de vontade de viver, de me expressar de uma forma mais sagrada, diria eu, mais divina, eu também não sentia que o meu lugar era dentro dessa religião, porque havia algo que não me deixava abrir. É como se eu me sentisse contida em muitos aspectos que fazem parte da religião. E aqui tem a ver novamente como é que eu cheguei à Nurdev Core, não é? Quando eu entrei na formação
de Kundalini Yoga, porque eu há muitos anos que eu praticava yoga, Hatha Yoga, e gostava muito. Mas também, e gostava muito, identificava-me e sabia que o yoga tinha uma mensagem importante para mim, mas também não era através do Hatha. Houve um verão que fui convidada por uma amiga minha, italiana, para um campo de férias em Itália. E fui. Era um ashram de Kundalini Yoga, onde eu pratiquei pela primeira vez Kundalini Yoga. E foi assim, Marta, foi um encontro tão profundo, tão autêntico, que eu, durante as práticas que nós fazíamos ao nascer do sol, eu lembro que eu chorava compulsivamente pela beleza, pela identificação, por ter chegado ali, sabe? E eu disse, é isto que eu quero. Porque através do Kundalini Yoga, essa prática tocou-me em lugares tão remotos e tão esquecidos dentro de mim, sabe? De uma beleza, de um sagrado muito, muito profundo. E eu disse, é isto, tenho que ver como vou poder fazer esta formação. E a vida é muito curiosa, não é? Quando eu cheguei a Portugal, isto passava-se no fim do verão, eu fui houve a feira alternativa e havia um workshop de Kundalini Yoga. E na altura era a Sátia que fazia esse workshop, ela ainda vivia em Londres, mas eles estavam-se a mudar para Portugal e ela veio com um workshop e com essa informação que iria abrir uma formação aqui em Portugal. E pronto, eu fiz essa formação, e fazer essa formação foi entrar mesmo dentro de um espaço de infinitas possibilidades, sabe, Marta? De alegria, um espaço onde eu posso ser alegre, um espaço onde eu posso estar triste, onde eu posso estar zangada, onde eu posso estar sentir culpa, frustração, e aprender a lidar com tudo isso, e como isso faz parte, as emoções, desse caminho e desse percurso que nós precisamos fazer para permitir sentir. Porque, na verdade, a alma é através do sentir que a alma se expressa. Então, o yoga ajudou-me muito a poder libertar e a poder expressar livremente o que há de mais bonito e sagrado em mim. A poder ver o sagrado e o belo em tudo. Na natureza, nas pessoas, nas situações, em tudo na vida, na própria vida. Aprender a respeitar e a valorizar a vida, sendo ela tão intensa e profunda, mas tão bonita. Então o yoga foi muito um desbloquear de drama. Sendo que a própria terapia, o processo da terapia psicocorporal também foi. Mas era um pouco, é como se tivesse ficado um pouco aquém. O yoga veio trazer um complemento enorme a todo esse aprendizado da terapia psicocorporal. Porque veio trazer a parte espiritual. Não só o físico, mas a ligação ao céu também, não é? E à terra, e a olhar para nós e para o nosso corpo como algo especial e sagrado, como um mensageiro da alma. Uhum. A Xuxuta já trouxe aqui várias vezes hoje as palavras drama, conflito, rejeição, resistência. São tudo palavras que nos levam para a mente, não é? E agora está a trazer
esta síntese do seu caminho, do corpo e do sentir e da verticalidade da espiritualidade, não é? Para quem nos ouve, para quem está na busca, não é? Para quem está no terreno a lidar com esta energia, não é? Do drama, do conflito, quem está muito na mente e a fazer o processo, porque eu sinto que muitas de nós passamos por esta primeira fase, não sei se não todos, não é? De conceptualizar a espiritualidade, tentar entendê-la desde um lugar onde ainda é a mente que está na frente, ainda é a mente que está no controle. O que é que nós podemos fazer recorrendo à simplicidade? Se pudéssemos usar aqui a palavra, sei lá, dicas, vá. O que é que nós podemos fazer para nos ancorar, para nos tirar desse loop mental, não é? O que é que a Xuxuta apontaria assim como ferramentas de ancoramento? É precisamente essa ligação ao corpo. Quando a Marta fala que todo o drama e o conflito são mente, e não só, porque nós podemos observar isso no corpo quando olhamos uma pessoa que está a sofrer, que se sente deprimida, que se sente culpada. Nós que trabalhamos com o corpo, se olharmos para uma pessoa, conseguimos perceber onde é que ela tem o seu coração recolhido, onde é que ela tem peso nas suas costas, carga, não é? E então é sempre cada um de nós procurar uma maneira de começar a conectar com o corpo, seja através da dança, seja através do yoga, seja através, portanto, um comunicar consciente, não uma ida ao ginásio só para mostrar músculos, está tudo bem, só que isso não leva a profundidade, não é? Portanto, um trabalhar com o corpo, seja através de tanta atividade, natação, caminhar, dança, yoga, Qigong, Tai Chi, começar a reconhecer e a questionar-nos quando estamos tristes e ansiosos. Ok. Se eu pudesse identificar essa sensação no meu corpo, em que zona do corpo é que eu sentiria essa sensação? Isto ao princípio pode ser confuso quando eu faço esta pergunta. Porque de repente sentir ansiedade no corpo, onde? Porque quando nós temos essa consciência e levamos o sentir e o olhar para o corpo, percebemos que há uma parte do nosso corpo que está tensa, fechada. E tudo bem, é só tomar consciência disso e de repente soltar. E quando fazemos isto, parece, mas e aí, o que é que acontece? Experimentem ver. De repente parece que começamos a sentir algo que até então estava fechado. É o desbloquear dessa energia que um dia escolhemos por segurança, seja pelo que for, fechar, congelar, não é? Porque contraímos, dói, eu não quero, eu fecho, tudo bem, mas eu pago um preço. Eu fico sem aceder a essa parte minha, a essa vitalidade, a esse fluir, a essa vida dentro de mim. E então vou cada vez mais, à medida que me identifico em excesso apenas com o que aconteceu, e lá está, e me identifico com o bom e o mau, e então, se é mau, eu não quero, fecho, nunca mais quero falar disso. E então eu fecho mesmo, eu coloco uma parede. E eu não tenho acesso a essa parte minha. E enquanto eu não tiver acesso a tudo em mim, eu não me posso curar. Porque a cura vem precisamente por esse abrir a tudo e a todos. O consentir que tudo seja como é.
Então é recuperar a vitalidade do nosso corpo. Essa força que nos faz sentir alegres só porque estamos vivas. A dançar, a rir, só porque estamos vivas. Só porque há tanta coisa para fazer. Há tanta coisa para partilhar. Respondi à sua pergunta. Muito mesmo. Muito mesmo. Esse descongelamento, não é? Esse habitar cada pedacinho de desamor que nós alojamos dentro de nós. Habitá-lo com muito cuidado e muito carinho, não é? E escolhermos também às vezes pedir ajuda, no seu caso, que facilita esses espaços, não é? No nosso caso, para acolher, para partilhar, para poder fazer esse caminho também em conjunto. E isso leva-me aqui, se calhar, para um último tema, para lhe trazer esse acolhimento que nos fala da mãe. Já passámos aqui pelo pai, não é? Começámos por aí, por a Xuxuta também trazer um pouquinho dessa sua história e dessa ressignificação poderosa com o lugar do masculino interno, não é? Desde onde é que eu me posiciono com esta energia, através desta pessoa que eu escolhi para a minha vida, que é o meu pai, que me faz conectar com isto que está dentro de mim, que precisa de ser ressignificado. E um tema que nós sempre partilhámos muito, as duas, nas nossas conversas, foi o tema mãe, não é? Sinto que esse tema também sempre nos trouxe aqui muita partilha, muita troca. Lembro-me inclusivamente de uma vez estarmos a conversar num almoço e estarmos a partilhar questões das mães e a Xuxuta serena e sabiamente me ter dito assim, foi tão bonito: é para a vida, Marta, é para a vida, isto é para a vida, não é? Este movimento deste abraço, desta aceitação com a mãe, não é? Com a mãe terrena e com a nossa mãe interior, com o feminino. Então gostava de ouvi-la um bocadinho, que nos trouxesse um bocadinho sobre a sua experiência, a sua sabedoria sobre este tema, não é? Sobre este outro lado de nós, do feminino. Sobre o feminino. Uma vez, Marta, em que pedi ajuda e que de repente, com essa mulher com quem eu estava, ela me levou a chegar a essa tomada de consciência que bem no fundo dentro de mim eu não gostava de ser mulher. Sabe? E quando eu ouvi isso e eu percebi que era verdade, sabe? Comecei num choro muito, muito sentido, porque é verdade, até essa altura eu não tinha consciência o quão tinha sido doloroso ter crescido numa família onde a mulher nunca foi valorizada. E como eu falava no início, essa minha necessidade de confronto que eu tinha com o meu pai, na verdade é porque eu sempre sempre ouvi e cresci com a ideia de que o homem é que é valioso, o que o homem faz, e o poder vem do homem. E por isso eu aprendi a valorizar o homem, mas havia uma parte minha que não queria, e por isso é que eu me confrontava com o meu pai. Mas bem no fundo era uma menina que também não aceitava ser mulher, porque ela queria que a valorizassem, queria que sentissem que ela era importante, e nunca sentiu. E então perceber isso, que bem lá no fundo eu não aceitava ser quem era, porque ser quem era significava ser menos qualquer coisa, foi assim uma tomada de consciência enorme e muito importante.
e muito importante, porque, na verdade, havia um lado meu machista, inclusive na maneira como eu olhava ao homem e olhava à mulher, em pequenas coisas, na maneira como educava e exigia coisas do meu filho e da minha filha, percebia como é que havia pensamentos meus machistas. De facto, há um lado que há coisas que nós exigimos às mulheres e que não exigimos aos homens, só para não termos muitas vezes que lidar com a parte emocional deles que nos assusta. Então, privamos-nos disso. A minha mãe dizia muitas vezes: a gente precisa fazer-se de parvas, que é para a gente não arranjar confusão. E ainda que eu nunca tenha gostado de ouvir isso, muitas vezes eu dei-me por mim a fazer assim, a fazer-me de parva, a fazer que não me percebia nada só para... Está tudo bem, não vou aqui arranjar uma confusão, uma briga. Não é? Portanto, descobrir o feminino, uau, também foi... O yoga também me ajudou muito quando comecei a ver, a falar em termos de polaridade da alma, a polaridade masculina e feminina, o estável e a estabilidade e o movimento. A olhar para alguns trabalhos xamânicos que fiz com xamãs, que também me ajudaram a perceber o que era o feminino e o que era o masculino. Porque durante muito tempo eu também não percebia nada do que era. Porque o feminino e o masculino não tem a ver com o género, homem e mulher, não é? E havia uma confusão enorme dentro de mim, o que é o feminino e o que é o masculino. E agora sei que é isso, cada um de nós precisa encontrar esse equilíbrio do céu e da terra dentro de nós, ou seja, da estabilidade e do movimento, do pai e da mãe. Essa capacidade de nós nos irmos movendo ciclicamente em nós e no tempo, em irmos crescendo com as experiências, expandindo e não ficando paradas, cristalizadas. No fundo, o feminino é todo esse apelo a lidar com algo que aparece, a vida, o viver isso e, quando for o momento de se ir embora, deixar que isso vá. Esse movimento de nascer, de viver e de morrer. Aprender a lidar com todas essas fases da nossa vida e de quem chega à nossa vida. Tudo tem um movimento, tudo é cíclico e tudo volta a essa estabilidade, a esse vazio que é o tal masculino em nós. É esse vazio que tudo contém. E de onde tudo parte para a luz e de onde tudo da luz volta ao vazio. Portanto, aprender a lidar com a ciclicidade, a minha e a da vida. Isso é o feminino hoje. Não é? E por isso eu nunca consigo... Lá está, ainda bem que a Marta trouxe essa possibilidade de falar do feminino, porque o feminino e o masculino não se podem separar. Porque eles são um apenas. É uma dança, é um movimento, é a vida. Não tem como só falar disso e falar disso. Claro, independentemente de género, não é? E essa questão da ciclicidade e desse ensinamento que o feminino também nos leva à sua partilha lá atrás e à sua curiosidade sobre a morte, não é? Porque eu sinto que o feminino é esse lugar de conhecer a morte,
desde um lugar em vida, não é? De aceitar a morte, de me fundir com a morte, de estar constantemente neste processo co-criador de princípio, meio, fim, princípio, meio, fim, princípio, meio, fim, vida, morte, vida, não é? E de conhecer o desapego como forma de fluxo, não é? E sinto que essa também é uma mensagem bonita para deixarmos aqui para homens e mulheres, mas sobretudo este público feminino, não é? Desta cura do feminino que tantas vezes ficamos aqui ou masculinizadas a querer entender o feminino, ou extremamente vulneráveis na polaridade feminina sem abraçar o masculino, não é? É como sinto. Sem abraçar essa força que nos permite lidar Sim. com os desafios da vida. Sim. Com muita zanga sinto muitas vezes, não é? Muita zanga ainda ancestral, celular, às vezes nem é nossa, nós albergamos, não é? Esse conteúdo coletivo e vamos perpetuando isso de alguma forma. Então, essa dança que a Xuxuta trouxe, acho que nos serve muito a todos, não é? Para nos irmos recordando que só pode ser assim, não é? É abraçando tudo ao centro. Xuxuta, para terminarmos, assim uma mensagem sem direção, algo que talvez seja o que pulsa em si na sua vida neste momento, que nos possa transbordar, que nos possa inspirar um sentir seu nesta fase sua de vida e nesta fase de humanidade, não é? Planetária que todos estamos a viver enquanto coletivo. O que é que nos podia trazer aqui? Um momento de recolhimento. Se pudéssemos todos neste momento fechar os nossos olhos, fazer este pequenino exercício. Pode ser? Então, eu vou pedir a todos para nos sentirmos confortáveis neste momento e fecharmos os nossos olhos. E por um momento ficarmos em silêncio. Soltarmos a nossa barriga, a nossa garganta, a língua. E fazermos uma respiração longa e profunda, inspirando profundamente, trazendo o ar bem até a nossa matriz, a barriga, ao ponto do umbigo. Inspirarmos. Colocarmos a mão esquerda sobre o centro do peito, a mão direita por cima, o chakra do coração. Cada um de nós, possamos fazer uma pequena oração e repetir as palavras. Eu vou dizendo. Eu peço ao meu coração para me ajudar a nutrir e a amar. Para que eu possa voltar ao meu poder e alcançar tudo o que eu desejo. Vamos respirando profundamente, concentrando-nos no nosso coração. E mesmo que possamos neste momento sentir
um pouco vulneráveis, ou com medo de algo. Vamos enviar a nós mesmos um pouco de amor e gratidão. E quando sentires-te em sintonia com o teu coração, estabelece claro e fortemente neste momento o que desejas manifestar na tua vida. Não te preocupes em como vais conseguir. Os detalhes não são importantes. Define essa intenção e acredita que podes e irás manifestá-la. E a chave é teres total confiança que podes alcançar o que desejas. Nada é impossível, por mais desafiador que te possa parecer. Inspira. Recebe o novo. Inspira, soltando algo que não mais seja útil para ti neste momento. E sente-te em casa. E quando pudermos abrir os olhos, muito grata, Marta. Gratidão, Xuxuta. Gratidão, gratidão, gratidão. Um grande até já.